O Amapá é o estado mais preservado do Brasil, com mais de 70% de seu território destinado às terras indígenas e quilombolas. Se o Amapá é o estado mais preservado do Brasil, então, que fumaça é essa? Bem, gente, boa tarde. Sou o professor Perseu Aparício, né? Estudei em Recife, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá eu me graduei e fiz o meu mestrado em Ciências Florestais. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado do INCT Madeiras da Amazônia. Então a ideia é que a gente se junte como pesquisadores e como cidadãos para que a gente consiga gerar informação correta do como a floresta amazônica contribui com seus serviços ecossistêmicos para o mundo e como isso se reflete para a nossa vida. Para vocês terem uma noção, a gente instalou sensores da NASA lá. A gente consegue regular hoje o satélite da NASA para o estado do Amapá sobre a umidade do solo. Antes a gente não tinha essa informação. O manejo florestal é a forma de você cortar algumas árvores da floresta sem fazer com que aquela floresta vá para o chão. Ela gera produtos e serviços, e gera emprego, gera renda e mantém as funções da floresta. Desmatamento você tira tudo e você tira as funções da floresta. Então, hoje, nós acreditamos que a melhor ferramenta de combate ao desmatamento é você trabalhar racionalmente com a floresta, trabalhar com o uso sustentável. Boa tarde, eu sou a Stephanie Furtado, tenho 28 anos, sou amapaense, nascida aqui em Macapá. Sou graduada em Ciências Ambientais pela Unifap e também mestrado em Biodiversidade Tropical pela Unifap. Eu trabalho vai fazer 4 anos no IEPE com os povos indígenas do Oiapoque, que são 4 povos, né? Os Caripunas, Galho-Maruornos, Galho-Bicalinhã e Palicu. E a gente desenvolve diversas linhas de atuação aqui dentro do IEPE, mas apresentando mais o IEPE, ele foi fundado em 2022, né, por diversos pesquisadores, principalmente da USP, que realizavam pesquisas aqui na região com os indígenas aqui do Amapá e norte do Pará, verificando que as políticas públicas não chegavam até essas comunidades. Eles começaram então a trazer projetos, né, e atuar principalmente na questão de formação desses indígenas. Eu acho que é muito nessa questão da garantia dos seus direitos, né, as comunidades indígenas na Constituição Federal, elas têm esse direito a serem culturalmente diferentes, então ter esse tratamento diferente do restante do Brasil. Então, eu acho que principalmente é um respeito a essas comunidades, né? Respeitar a sua cultura, a sua independência também. E a gente tenta fazer isso pelas nossas linhas de atuação, que são assessoria técnica às organizações, para garantir seus direitos, financiamento para as atividades deles, né? Que não chega recurso, infelizmente, principalmente do Estado, não se chega praticamente dentro das comunidades, então a gente tenta financiá-los, financiar suas pesquisas também. Os agentes ambientais, eles fazem as pesquisas, ganham bolsa para ir pesquisar dentro dos seus territórios. Então, esses são os principais objetivos. Eu acho que essa garantia dos direitos indígenas, né, que eles sejam de fato assegurados, né? como os povos indígenas fazem para contribuir para a proteção da floresta? Na minha percepção, eu acho que isso já está atribuído à própria cultura deles, né? A preservação até mesmo de manejar a floresta. Nós temos uma floresta que precisa ser preservada, mas que precisa também ter uma destinação econômica. E nós temos nessa floresta produtos de valor econômico fantástico. Nós temos a madeira, nós temos os óleos essenciais, como a andiroba, a copaíba, nós temos os cipós, que fabricam os produtos artesanais, o vime, nós temos a castanha,
que é de uma riqueza fantástica e que hoje tem uma aceitação em todo o mercado internacional. Nós temos o açaí, que faz parte da cultura nossa. Então nós precisamos saber aproveitar a floresta, em benefício da gente mesmo. Nós vamos manejar essa floresta para que ela possa nos fornecer madeira hoje e fornecer madeira para os nossos filhos e para os nossos netos. Agora, bem recentemente, um dado importantíssimo do Mapa Biomas, né, que é uma iniciativa de vários pesquisadores do Brasil e vários também da América Latina e entre outros países, que fez um mapeamento e divulgou semana passada que o estado do Amapá ele tem 95% da sua cobertura florestal intacta. Então, isso mostra que o estado do Amapá ele está no caminho certo realmente da conservação. A gente sabe também muito bem que o estado do Amapá é um estado rico. Nós temos uma riqueza fantástica que são as florestas. As florestas e a sua sócio-biodiversidade como um todo. As florestas elas prestam serviços ambientais fantásticos que muitas pessoas não conseguem entender a importância disso tudo. Se vocês bem acompanharam, grande parte dos estados da Amazônia Legal, vou citar aqui Acre, por exemplo, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, foram estados que sofreram bastante agora com a estiagem, que afetou bastante o nível dos rios desses estados, afetou bastante a umidade relativa desses estados. E, então, isso fez com que esses estados queimassem muito esse ano. Né? Tanto é que teve várias intervenções da Força Nacional. E nós somos hoje o único estado da Amazônia Legal que está atualmente com uma redução de 66% do número de focos de calor, do número de incêndios no estado. Por quê? Porque nós temos floresta. Quando você tem floresta, você tem chuva. Quando você tem chuva, você tem mais umidade relativa do ar. Então, o estado, as suas florestas, elas prestam um serviço fantástico. E a SEMA, enquanto órgão de controle e comando, gestor de floresta, com toda a dificuldade que todos os outros estados têm, o estado também tem alguma dificuldade, a gente precisa realmente avançar, mas nós avançamos muito nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. O estado do Amapá é o estado com o menor índice de desmatamento do planeta. O nosso desmatamento no ano passado foi de 17 quilômetros quadrados, pouquíssimo mesmo. E quando se fala de focos de calor queimados, nossas queimadas elas estão intrinsecamente ligadas à limpeza de ar. E isso nos orgulha muito de ter um estado conservado, mas a gente precisa atrelar a conservação aos ativos ambientais que nós temos em abundância, de qualidade, de floresta, de pessoas. Mas precisa atrelar isso também ao desenvolvimento. Né? Então, a gente precisa desenvolver o nosso estado. Hoje, a gente vê que o manejo florestal sustentável, tanto de grandes empresas, quanto manejo florestal sustentável comunitário, que a gente está agora desenvolvendo com muita força no estado, quando a gente trata a floresta e seus múltiplos usos, não só madeira, mas também madeireiros, não madeireiros, óleos, resinas, cipó, né? E toda uma comunidade que faz uso desses recursos, a gente precisa fazer com que esses ativos de extremo valor, além dos produtos madeireiros e não madeireiros, mas também a nossa biodiversidade de aves, de mastofauna, de mesofauna, de outras faunas, e algumas espécies endêmicas que só existem aqui. Então, é um estado muito rico, né? Quando você atrela a riqueza desses ativos e faz uma comparação com o tema realmente da justiça climática, né? Ele é muito desproporcional, porque nós temos aqui comunidades tradicionais, comunidades indígenas, povos originários e a própria sociedade amapaense como um todo, que ao longo de vários anos, de várias gerações, manteve a floresta, mas os povos indígenas, os povos originários,
Hoje mesmo no nosso próprio comitê que foi institucionalizado para a prevenção dos combates de incêndio e da prevenção da estiagem, nós tivemos hoje a CEPI representada, né? E vários relatos realmente dos rios dessas áreas indígenas muito baixas, né? E isso afeta diretamente também a população de fauna. Então, todas essas consequências globais das mudanças climáticas que afetam tanto as áreas mais conservadas, mais preservadas, e essas pessoas elas são impactadas de forma desproporcional. Acabam sentindo mais do que as outras que estão nos seus grandes centros. Cuidar do planeta, do Brasil e do estado do Amapá é uma obrigação de cada um de nós. Evite o uso de papéis impressos e utilize a tecnologia. Tire um dia e reduza o custo de energia da sua casa. Um exemplo é desligando a central de ar. Para você que é carnívoro, experimente ficar um dia sem carne. Você fará um bem para o mundo. Evite usar sacolas plásticas ao ir ao supermercado. Leve a sua própria. Desligue a torneira enquanto você escova os dentes. Você economiza 18 litros de água por dia. Porque preservar o estado do Amapá é nossa obrigação também.